existe. Isso foi Foi assim, foi desse jeito. Foi desse jeito. Nossa. A parcialidade foi simplesmente ampliada sem uma avaliação subjetiva individual para cada caso. Mudando um pouquinho de assunto, se eu me permitir, eu ouvi um ministro do Supremo esses dias, se eu não me engano, falando uma coisa que eu achei muito curiosa. Eu não vou lembrar exatamente as palavras que ele usou, mas ele fala assim, algo assim, essa lei Magnitsky, ela passou dos limites. Eu falei, então tem limite? Existe esse negócio de limite pra gente passar? Eu achei curioso, ele falou, está sendo abusiva. Então existe abuso? Não sabia que esse pessoal sabia disso. O senhor achou que a lei Magnitsky passou do limite, foi abusiva? Não, na verdade a lei, enfim, ela é o que ela é, né? Então, se ela foi aplicada, as consequências dela não podem ser tidas como abusivas. E não houve nenhum abuso. Veja, as pessoas ficam criando mitos, às vezes, em torno da Magnitsky porque desconhecem a Magnitsky. Não sabem como ela é aplicada ou como ela pode ser aplicada, né? Então, agora, por exemplo, saiu agora mesmo, hoje ou ontem, a notícia de que a esposa do ministro Moraes fez um novo CNPJ pro escritório, fez um outro escritório. Mas não no nome dela. O nome dela. Aí não adianta nada. Pois é. Então ela tá lá sócia 50% desse novo CNPJ. Só que, por exemplo, a Magnitsky, o sancionado, e ela está sancionada, o sancionado, ele, se tiver 50% ou mais de participação societária em qualquer empresa, a empresa automaticamente é incluída na Magnitsky. Então não é abuso, Sim, a lei é essa. Desconhece a lei. Parece que o filho dele também vai entrar agora, né? Então, e aí que tá. Mas coitada dela, ou coitado do filho, ou não sei o quê, que crueldade. Veja, a sanção não está sendo aplicada a ela ou ao filho. A sanção está sendo aplicada de forma ampliada ao Moraes. Sim, sim. E essa é a alegação dos Estados Unidos. Ele está utilizando-se de terceiros, pessoas e empresas para contornar a aplicação da Magnitsky. Porque se fosse só a ele, seria muito fácil contornar. É lógico. Tanto que por isso que, por exemplo, a Lex lá, que era aquela... Esse nome é maravilhoso. Ótimo, né? Lex. Não, e o pior é que eu sou fundador da Lexum, que é uma outra coisa. Então as pessoas falam, nossa, mas você fundou a empresa do Moraes. Eu falo, não tenho nada com isso. Lexum, desculpa a ignorância, ela significa o quê? Lexum é na verdade, de lei mesmo, né? E a gente uma corruptela aí da latina, né? E a gente tem aqui na Lexum uma associação baseada na Federal Society dos Estados Unidos, tem nada a ver com esse assunto. Mas estão confundindo? Estão achando que é a do... Então, porque pegam Lexum, acho que é a mesma coisa, ninguém entende nada e fica assim mesmo. Mas o Moraes, ele tem nessa Lex, ele nomeia aquilo como Instituto Jurídico. Instituto Jurídico. E qual é o curso que ele dá nesse Instituto Jurídico? Nenhum. Então não é um Instituto Jurídico. É uma holding familiar para fazer o patrimônio circular e chegar a ele. Uma rede de apoio a ele. Por isso que a Lex foi sancionada. A esposa dele é administradora dessa Lex. Por isso que ela foi sancionada. Então, mas a pessoa pode fazer isso? Abrir uma empresa que no nome tem um fim e ela ter outro? Em tese não, né? Em tese eu posso fazer isso? Você pode fazer, mas você pode ser fiscalizado por isso. Você tem que botar lá a KNAI correspondente ao teu negócio. Senão, em algum momento, pode ser entendido como um desvio tributário ou qualquer coisa. Porque tem isso, né? Tem algumas funções que são menos tributadas que outras. Porque eu fiquei sabendo que ele não podia, parece que ele não podia, claro, pela lei ele não pode ter um cartão de crédito. E parece que ele recebeu um do Banco do Brasil. E, inclusive, o Banco do Brasil deve ser punido por causa disso. Pode ser sancionado. Isso. Pode ser. Se fosse eu sancionado pela lei Magnitsky, eu acho que o Banco do Brasil não iria me dar um cartão. Com certeza. Então parece que nós não somos tão iguais assim nessa sociedade. Né? E aí o Banco do Brasil, para favorecer o Moraes, prejudica a todos... milhões de pessoas. Que são correntistas. Eu tenho vários amigos acionistas do Banco do Brasil que vão se ferrar. Pois é. Porque eles vão perder dinheiro. E aí? Eles não podem, inclusive... entrar com um processo, essas pessoas... Por exemplo, o cara tem ações do Banco do Brasil. Aí ele vai perder dinheiro, porque o último banco, o banco francês, que não atendeu a lei Magnitsky, que parece que ele levou uma multa de 15, 16 bilhões. 16 bilhões, exatamente. Se o Banco do Brasil leva uma multa de 16 bilhões, o impacto disso
no resultado anual vai ser absurdo. Com certeza. E o impacto nos rendimentos dos acionistas vai ser absurdo. E o Banco do Brasil não é só aqui no Brasil, ele tem negócios no mundo inteiro, fora do Brasil, inclusive nos Estados Unidos. Sim. Então, quer dizer, é um prejuízo... Mas não apenas para processa por esse dinheiro. Em tese, porque se você processar o Alexandre de Moraes, você não vai ganhar. Eu acho que você não vai ganhar. Você sabe que na época que houve aqueles casos de corrupção durante a corrupção da Petrobras, sim, que depois não existiram, né? Segundo o STF. Nada aconteceu, é apenas uma abstração, mas muita gente lá fora processou a Petrobras lá fora. Eu lembro disso. Os acionistas e etc. E parece que o pessoal foi até preso no Peru por causa disso aí. Sim, não. A Odebrecht teve ramificações, a Petrobras também, mas a gente acolheu todas essas pessoas. Só foi crime fora do Brasil. Aqui no Brasil, onde aconteceu, não foi crime. Não só, mas a ex-primeira-dama do Peru, lá a gente deu asilo político, né? E não é que a gente acolheu, nós fomos lá buscar. Fomos buscar com o Uber da FAB. Né? Ela processada aqui, ela foi condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro. Nossa. E aí eu estava uma vez num debate também sobre esse caso e com o advogado dela. E o advogado dela falou, não, mas não foi lavagem de dinheiro, foi corrupção. Ah, então desculpa, né? Pelo argumento. Você me perdoe. Pô, pelo amor de Deus, né? Esse é o argumento. Aí fica difícil, né? Fica difícil a gente entrar nesse debate. Mas isso mostra a distopia que a gente vive aqui no Brasil, né? A gente, de alguma forma, quer não apenas aqui apagar o crime, como quer também acolher todo mundo que foi incriminado fora do país, né? Sim. Isso é uma completa loucura. Mas a Magnitsky, ela tem sido aplicada de forma correta. E ela faz isso mesmo. Ela vai chegando nas pessoas todas que estão em torno do sancionado para ter efetividade à lei. Sim. A gente fala aqui, você falou da Justiça do Trabalho, ela funciona assim também. Se você, por exemplo, processar, tem uma condenação trabalhista em nome da tua empresa, você pega o dinheiro da tua empresa e zera e bota em outra, eles vão alcançar outra. Sim, se você pega e zera o caixa da tua empresa e põe no bolso, eles vão te alcançar, não vão? Sim. E isso, é a mesma coisa. Claro. Então, se o sancionado zera a conta dele, mas ele tem uma holding, uma esposa, o filho, enfim, os negócios estão distribuídos como rede de apoio a ele, esses outros vão ser sancionados não por crueldade com esses outros, mas para que tenha efetividade a sanção em relação ao Moraes, ao para beneficiar as vítimas, né? Claro. Para fazer nem beneficiar. Para fazer justiça. A lei, senão não tem efetividade. Sim, perfeito. Agora, a gente aqui não cumpre a lei, a gente apaga os fatos, a gente finge que Lava Jato pune os juízes da Lava Jato e inocenta os réus e acha que o mundo inteiro tem que ser assim, ou vai ser. Não, eles levam a sério lá a lei, né? Por incrível que pareça. Acho engraçado, né? Porque, bom, eu vou falar disso depois, mas para já aproveitar esse assunto. E essa sessão 301 aí que estão falando agora, o que seria essa sessão 301? O senhor está por dentro disso? Essa sessão 301, vamos dizer assim, é mais um capítulo disso. É uma cereja da lei Magnitsky. Da Magnitsky. Podemos, talvez, nomear dessa maneira, né? É uma ampliação das sanções que os Estados Unidos estão pretendendo fazer ou podem fazer contra os sancionados, contra o país, e isso mostra o poderio que eles possuem. Eles têm realmente... Veja, as pessoas têm uma ingenuidade no sentido de dizer assim, não, mas isso fere a soberania, ou eles estão atacando o Brasil. O que eles estão sancionando são as empresas deles. Eles estão dizendo para as empresas deles o seguinte, vocês não podem ter negócios com sancionado. Ponto. Agora, e se alguma outra empresa tiver negócio com esse sancionado... Pode negociar com vocês. Não pode negociar com vocês. É só não negociar com eles. O problema é que eles têm um império. Um império. E aí a culpa não é deles, não é? Enfim, quem tem um império negocia melhor. É assim, não é? Quem tem mais poder de barganha negocia melhor. Então, tanto a 301 quanto a Magnitsky, elas vão sendo aplicadas aos poucos, elas vão asfixiando financeiramente
o sancionado como uma espécie de abraço de jiboia. É que nem a jiboia. A jiboia, ela quando prende a presa, né? Você não percebe, a presa não nota, ela não morre inicialmente, né? Ela vai sendo aos poucos asfixiada. É que nem areia movediça, você vai afundando aos poucos. Isso não quer dizer que está sendo aplicado aos poucos. Isso quer dizer que a pessoa vai sentindo a aplicação aos poucos. Sim. E é nesse lugar que agora nós estamos. Como é algo novo, a gente não sabe. A gente fica acompanhando, parece que 24 horas, que nem se fosse um Big Brother. Não é assim, tem uma burocracia envolvida. Claro. Mas a sanção é gravíssima. Eu achei curioso quando você falou a gente falando de juízes, né? O Moro, ele foi julgado parcial. Eu não vi essa parcialidade dele até hoje. Tanto que a condenação que ele deu ao Lula, depois ela foi até aumentada. Se ele tivesse sido parcial, ele teria dado uma condenação alta, depois ela teria sido revista e diminuída. Não, falaram, tá tudo certo, né? E vamos até aumentar essa pena. Só que aí eu vejo coisas que não são consideradas parciais. Então o presidente da República chega e fala, não vou falar logicamente as palavras que ele disse, porque eu não sou um cretino como o presidente Lula, mas ele chega e fala, eu quero ferrar o Moro. Não foram essas palavras que ele disse. Aí um outro juiz fala, nós vencemos, ou algo parecido com isso, nós derrotamos o bolsonarismo. Já não tá na cara que essas pessoas são parciais, elas não deveriam poder fazer parte. Claro, é juiz, ele não deveria poder fazer parte de nenhum processo jurídico. Por exemplo, esse juiz, no meu entender, ele não pode participar de nada do 8 de janeiro. Porque se ele quer derrotar o bolsonarismo, ele não pode. O presidente também, qualquer coisa comandada por ele, como a AGU, por exemplo, eu acho que não pode agir em relação ao Moro e até o Dallagnol, que perdeu, inclusive, o mandato dele. E aí, por que eu vejo parcialidade onde não tem e onde claramente há parcialidade, inclusive, que a própria pessoa assume a parcialidade e aí ninguém vê? E outra, né, assim... E essa corrupção, então, não existiu? Esse dinheiro, as pessoas devolveram dinheiro? Sim. Pegaram da onde para devolver? De onde arrancaram esse dinheiro para devolver? Isso tudo é muito louco. E é o seguinte, né? A gente precisa entender, o Moro, quando ele foi... A parcialidade do Moro, né? Ela foi, inclusive, emprestada aos demais réus. Então, é mais ou menos o seguinte, você é parcial em relação ao João. Mas isso não quer dizer que você seja parcial em relação a Maria. Sim. São vários os réus. Então, ele simplesmente fala assim, como ele foi parcial em relação ao João, ele foi parcial em relação a todo mundo. Entendeu? Isso não existe. Isso foi assim, foi desse jeito. Nossa. A parcialidade foi simplesmente ampliada sem uma avaliação subjetiva individual para cada caso. A todos. Eles foram simplesmente multiplicando a parcialidade para não sentar todo mundo. Mas teve algum fato que foi, este fato... mostra a parcialidade. Teve um fato? Ou foi acho que é parcial? Não, a parcialidade veio, enfim, da alegação de que havia conversas entre o procurador, os procuradores... Eu penso que todo mundo se conversa. Sempre. Isso você vai encontrar a todo momento. O que não pode é você ter... Veja, a conversa entre procurador e juiz, você vai na primeira instância aqui de qualquer fórum, o cara passa lá, o promotor, ele está o dia inteiro. O procurador é o promotor para a Justiça Federal, né? Então, ele passa o promotor do Ministério Público, portanto todos eles, passa o dia inteiro na audiência com o juiz. O dia inteiro. Você acha que eles não se conversam? Você quer que eles não falem nada? Sejam inimigos? Isso não existe. Isso não existe. Agora, o ponto aqui é o seguinte, nós tivemos dentro do gabinete do ministro Moraes, a Vaza Toga 1 mostrou, a Vaza Toga 2 mostrou, a Vaza Toga 3 mostrou, o Talha-Ferro foi 1, 2, 3 vezes no Senado contar o que acontecia lá dentro. Contou-se que havia um departamento ideológico dentro do gabinete, que selecionava as pessoas do dia 8 entre direita e esquerda e prendia as que eram de direita. Ele contou isso, e aí não tem parcialidade. Agora, não, o cara conversou com o procurador, aí tem parcialidade. E outra, veja, o Moro, ele deu essas decisões em primeira instância, foram mantidas em segunda instância, foram mantidas pelo STJ, foram mantidas pelo STF. Quem prendeu o STF foi
Quem prendeu o STF? Não. Ainda não. Ato falho. Quem prendeu o Lula foi o STF. Sim. Ao negar o habeas corpus, por exemplo, ao Lula. Quem negou esse habeas corpus foram os ministros do STF, que hoje estão aí simplesmente dizendo que o Moro era parcial. Pô, então eles próprios não viram isso. E pior, a gente teve agora domingo o próprio ministro Barroso dando uma entrevista à Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo, e ele disse o seguinte, que ele votou para a prisão do Lula à época com dor no coração. Nossa, isso não é parcialidade. Aí não é parcialidade. E ele ainda disse mais. Jesus. Ele falou o seguinte, que uma vez o Lula encontrou-se com ele, com a esposa, a antiga esposa dele e a sogra. E, palavras do Barroso, e que a sogra, que era uma estrangeira com pouco conhecimento de mundo, não gostava do Lula. E saiu de lá encantada. Quer dizer, então para ele, não ter conhecimento do mundo é o que faz a pessoa não gostar do Lula. Se tem conhecimento do mundo, fica encantado. Fica encantado. Maravilhoso isso. Essas são as pessoas que estão julgando a Lava Jato ou julgaram a Lava Jato parcial e que estão entendendo que o processo do golpe, todos esses demais inquéritos até agora, são uma maravilha. É salvar a democracia. Então, assim, ou a gente realmente é muito burro, Sim. ou eles, né? Alguém não é possível. Alguma coisa tá estranha nisso aí. Alguma coisa tá estranha.